dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo essa aula. Meu nome é Alisson William, sou mestrando do MESTED, mestrado profissional em ensino na saúde e tecnologias educacionais da Unicristos. Tenho como orientadora a professora Débora Pedrosa e essa é a aula de número 3 do mini curso sobre suicídio, certo? Na primeira aula você vai ver um pouco mais de explicações acerca da plataforma Save, sobre como isso faz parte do projeto maior, né, que é o mestrado. Para ficar a dica, né, para quem veio direto para essa aula aqui, para tentar assistir na sequência, que é muito mais proveitoso, né, esse curso se feito, obviamente, na sequência, assistindo as aulas da 1 até a 2 e agora realmente na 3. Tranquilo? Então vamos lá. Então aqui só repassando a grade curricular desse curso, certo? Hoje vamos aqui para a aula número 3, que é a aula de fatores protetores. A aula de fatores protetores, obviamente, ela é uma aula um pouquinho mais curta, porque de fato a gente vai ressaltar muito os fatores de risco, né? E aí como o fato de não ter aquele fator de risco presente acaba se tornando um fator protetor, mas quero ressaltar a importância dessa aula. Ela não é somente o contrário da anterior, certo? Fique tranquilo. Eu vou trazer um caso clínico novo para a aplicação dos conceitos, né, desenvolvidos na aula em um novo caso clínico diferente, certo? Eu vou trazer também um estudo diferente, vou trazer algumas informações também diferentes, ressaltando alguns pontos de maior relevância para essa aula. Tranquilo? Então vamos lá. Caso clínico. Identificação. MDSL, sexo feminino, 32 anos, casada, professora, católica. História da doença atual. A paciente se queixa de que há 3 meses vem se sentindo mais triste, chorosa, com aumento do apetite, não vem conseguindo dormir bem, sua capacidade de concentração está reduzida e isso vem interferindo de modo significativo no seu trabalho. Não consegue identificar um fator desencadeante. Ela relata: foi tudo acontecendo de forma gradual. Quando percebi, já estava assim. Questionado sobre ideação suicida, a paciente refere: seria bom se Deus me levasse. Mas não há um planejamento suicida. Acrescenta que não teria coragem para realizar tal ato. E aí diz: não posso tirar a minha vida. Tenho meus filhos para criar. E além disso, tenho medo de ir para o inferno. Antecedentes pessoais patológicos, síndrome dos ovários policísticos em uso de anticoncepcional. Antecedentes familiares, pai com histórico de transtorno de ansiedade generalizada. Substâncias psicoativas, é uma paciente que nega etilismo, tabagismo ou uso de drogas ilícitas. Contexto atual, a paciente vive com o esposo e 2 filhos, 3 e 5 anos de idade, com os quais mantém boa relação. Mora próximo da casa de seus pais e os encontra com frequência. Fica a pergunta: quais os fatores protetores presentes nesse caso? E como você já viu a dinâmica lá da aula número 2, né, se quiser aproveitar já nesse momento para dar uma pausa e olhar os fatores protetores, tentar aí grifar, anotar, tá interessante que você tenha realmente um caderno aí ao lado para ir anotando alguns pontos importantes, certo? Já vai tentando anotar, mas também vou fazer da mesma forma que fiz na aula anterior. Vou parar lá no final, certo? Vou dar a oportunidade de você voltar depois de já ter visto todos os conceitos aqui no decorrer da aula para fazer esse treinamento e identificar melhor os fatores protetores. Tranquilo? Vamos lá. Trago aqui novamente essa classificação dos fatores de risco, né, que acaba sendo também uma classificação para os fatores protetores. Essa categorização em fatores sociodemográficos, transtornos mentais, fatores psicossociais e outros. Vamos lá entender? Aqui nos fatores sociodemográficos, realmente vou relembrar bem para vocês os fatores que acabam funcionando como protetores, certo? Que a gente acabou mencionando um pouquinho de forma inversa lá na outra aula. Então, o sexo feminino é um fator protetor porque usa meios menos letais, né? Então aproveita essa aula para fixar bem, né, todos esses conceitos relativos a fatores protetores, fatores de risco, porque eles vão ser muito importantes na gradação do risco de suicídio. Então, sexo feminino, fator protetor. Estar casado ou em união estável, também fator protetor.
Estabilidade financeira é fator protetor, lembrando que derrocada financeira ou baixo nível socioeconômico são os fatores de risco. Religiosidade e espiritualidade, fator protetor importante, e aqui vamos começar a sair do óbvio, né? Vamos trazer aqui um novo estudo sobre esse tema. Religiosidade, espiritualidade, né? O inverso aqui, espiritualidade, religiosidade e saúde mental. Uma revisão das evidências científicas atuais. O que é que esse estudo traz de dados mais importantes para a gente, pessoal? As evidências mais sólidas da espiritualidade e da religiosidade foram evidenciadas aí em depressão, tendências suicidas, importante para o nosso tema, né, do nosso mini curso, e uso de substâncias, os transtornos por dependência de substância. Tem alguns resultados promissores também para transtorno de estresse pós-traumático, psicose e sintomas ansiosos, certo? Mas, de fato, o mecanismo exato pelo qual a espiritualidade e a religiosidade atuam melhorando esses aspectos ainda precisa ser um pouco melhor estudado, mas o que a gente já sabe de fato é que independe do tipo de religião, que tem mais a ver com o fato de pertencer a um grupo, de frequentar aquele ambiente, participar dessas reuniões e aplicar os conceitos que para a grande maioria das religiões vão ser conceitos de respeito, de realmente amor ao próximo, enfim, independentemente da religião, são preceitos positivos, certo? Então fazer parte do grupo, participar ativamente, ou seja, só ser católico por ser, né, não configura um fator de proteção. Precisa ser um católico praticante, né, ou seja, ir à missa. Então, ir realmente aos encontros religiosos, independentemente do tipo de religião, acaba configurando um fator protetor. Pertencer a um grupo, né? Dentro de transtornos mentais, pessoal, vou trazer aqui os principais, que são os fatores de risco, para que a gente compreenda que não ter um dos principais transtornos mentais associados ao risco de suicídio é o que justamente configura uma proteção, né? Então, os transtornos de humor, abuso e dependência de álcool, esquizofrenia, transtornos de personalidade. Por que isso é importante, pessoal? Porque se o paciente, por exemplo, tiver um transtorno de ansiedade generalizada, por mais que seja uma coisa que esteja incomodando ele naquele momento, que esteja gerando um certo grau de incapacidade, de prejuízo para os estudos ou para o trabalho, mas ele não é um dos principais fatores de risco dentro dessa classificação de transtornos mentais. Então já é um paciente que você fica, digamos assim, um pouco menos preocupado do que se ele tivesse algum desses transtornos. Compreendeu? Se ele não tiver tentativas prévias de suicídio, não tiver histórico familiar de suicídio na família, você também já não fica tão preocupado como naquele paciente que possui esses fatores. Bom suporte familiar, fator protetor importante. Infância sem histórico de abusos, boa rede de apoio, e aí super importante estar investigando na sua história clínica quem é que é a rede de suporte, quem é que é a rede de apoio desse paciente. Às vezes não é nem exatamente o cônjuge, às vezes é um amigo, um primo, ou alguém que nem mora junto, um namorado, mas que é a principal rede de suporte para aquela paciente, compreendeu? Então sempre interessante investigar a rede de apoio, para tentar entender se existe esse fator protetor. Presença de filhos, queria destacar esse ponto aqui. Fator protetor importantíssimo, principalmente se forem filhos de pouca idade. Presença de filhos, na maioria dos pacientes que ressaltam assim isso, quando a gente pergunta durante a entrevista por quais os fatores que diminuem a chance do paciente vir a cometer suicídio, quais os fatores que o protegem para não cometer o suicídio, normalmente quando o paciente tem filhos, ainda mais se forem filhos pequenos, ele acaba mencionando os filhos como um fator protetor. Então, presença de filhos em idade pequena, fator protetor importante. Dentro dessa classificação de outros fatores, né, ressalto aqui a questão do acesso aos meios letais, que é um fator protetor, obviamente, não ter acesso a meios letais. Né? O paciente que está com ideação e o planejamento desse paciente é pular do prédio, de uma grande altura, mas que ele não tem acesso, né, a nenhum prédio de grande altura, nem nada do tipo. Você, obviamente,
tem um nível de preocupação óbvio, certo? Mas que se o paciente ele pensa em suicídio com arma, mas ele não tem porte de arma, não tem ninguém que é policial na família, não tem meios de conseguir um acesso a uma arma, você já não fica tão preocupado como se, por exemplo, o cara fosse policial, né? Então existem algumas profissões de risco, como eu ressaltei lá na primeira aula, na aula número 2, perdão, certo? Não possuir comorbidades graves ou incapacitantes, ter um bom vínculo terapêutico com os profissionais que a acompanham. Nessa parte, pessoal, eu quero fazer aqui realmente uma pausa para falar sobre uma coisa diferente, né? Diferente um pouco do que eu venho tratando na maioria dos tópicos, né? Que é trazendo coisas opostas ao que eu falei na aula de fatores de risco, para realmente dar uma sugestão importante para todos vocês que estiverem me assistindo, profissionais de saúde ou futuros profissionais de saúde. Se o trabalho, se o local onde você trabalha for um local com uma alta demanda, com muitos atendimentos, certo? Tenta realmente conversar com o gestor, tenta ver direitinho como é que isso pode ser resolvido, porque encontrar meios de conseguir fazer um atendimento com um tempo maior reforça a questão do vínculo terapêutico, e aí isso faz a diferença para um paciente potencialmente suicida. Se você tiver uma demanda gigantesca de atendimentos para pouco tempo de atendimento, esse paciente de risco você vai ter que acabar avaliando ele em 10 minutos, por exemplo, o que é uma coisa totalmente inviável. Para que você consiga desenvolver um bom vínculo terapêutico com um paciente desse, você necessita de tempo para ter uma escuta, para realmente fazer o bom e velho atendimento humanizado. Então, organizar direitinho seu serviço, conversar com o gestor para deixar realmente uma quantidade de pacientes que seja realmente possível você fazer um atendimento com um tempo bacana, reforça o vínculo terapêutico e isso faz diferença como um fator protetor para evitar o suicídio. Adesão ao tratamento também relacionada tanto à questão do vínculo, né, do profissional com o paciente, mas também muito em relação à rede de apoio, que vai fazer de tudo ali para garantir com que o paciente tenha adesão ao tratamento. Vamos voltar para o caso clínico, certo? Depois de já ter visto agora todos os fatores protetores revisado, né, porque muitos deles a gente acabou meio que vendo também na aula de fatores de risco. Vamos dar uma pausa, certo? Ver lá o caso clínico, ver bem direitinho, vai tentando destacar os fatores protetores, que aqui agora nos próximos slides eu vou dar o gabarito, ok? Sexo feminino, nossa paciente é um fator protetor, é casada. O fato dela ser professora é uma profissão que não tem tanto risco como, por exemplo, profissional da área da saúde ou policial. É paciente católica, faltou dizer se é católica praticante ou não, né? Mas imaginando que dona MDSL frequente a missa regularmente, isso acaba sendo um fator protetor. Não há um planejamento ativo no momento, isso é importante, a gente ainda vai ver, estou já adiantando um pouquinho aqui como fator protetor, mas existe uma gradação, certo? Então o paciente ele evolui desde pensamentos negativos até pensamentos de morte, para ideação suicida e por fim chegando no planejamento suicida. O fato dessa paciente não ter um planejamento em relação a como como realmente iria cometer esse ato, não ter um planejamento suicida, é um fator protetor, certo? Tem meus filhos para criar, né? Então, filhos pequenos, a gente viu aí a idade dos meninos, é um fator protetor. E a questão religiosa também, não somente pelo aspecto do vínculo, de frequentar o ambiente, ter pertencimento ao grupo, mas também, no caso da religião católica, tem a questão de ter essa crença vinculada à religião católica de que o suicídio leva ao inferno, né? Então, de um modo ou de outro, né, felizmente ou infelizmente, mas existe essa crença, e essa crença, especificamente para o suicídio, acaba sendo um fator protetor, porque o medo de ir para o inferno acaba funcionando como fator protetor. E muita gente diz isso, certo? Eu coloquei aqui porque realmente é uma coisa que estatisticamente é bem significativa nas consultas e as pessoas ressaltam como um fator protetor importante. Síndrome dos ovários policísticos não é uma doença grave incapacitante, né? Então acaba sendo um fator protetor quando comparado a outras patologias. Não tem histórico de suicídio na família, né? Só um pai com histórico de transtorno de ansiedade generalizada. Ela não tem histórico de uso de
álcool, cigarro, outras drogas, o que acaba também sendo fator protetor, porque não tem fatores que podem funcionar ali como precipitantes para um suicídio. E em relação à família, ela tem uma boa relação, né? Tanto com o esposo, com os filhos, acabou não sendo mencionado aqui. Fica a crítica até para mim mesmo, né? Eu era para ter destacado aqui de azul também. O fato de morar próximo dos pais e os encontrar com frequência, porque também reforça a rede de apoio dessa paciente como sendo uma rede de apoio legal, uma rede de apoio boa, que vai dar um suporte importante para essa paciente. Ok? Aqui chegamos ao final da nossa terceira aula, a aula sobre fatores protetores. Aguardo vocês na próxima aula, certo? Espero que estejam gostando e até a próxima. Valeu!